Boa noite, gente. Tudo bem com você? Espero que sim. Hoje os pastores da nossa comunidade, pastor Rodrigo, pastor André, pastor Mateus, todos estão de terno. Então, se você quiser tirar uma foto com a gente, registrar esse momento que talvez não tão cedo vai acontecer novamente, essa é a noite. Que resposta nós vamos dar para a cidade de Goiânia? Nós acabamos de passar por uma calamidade. Nós vivemos ainda uma sociedade que tem resquícios da pandemia. Nós moramos numa grande capital. Podemos dizer que a nossa capital ela é cristianizada. Muitas pessoas conhecem a Jesus aqui em Goiânia. Mas qual é a resposta que nós vamos dar? Porque todas as vezes que eu saio do meu apartamento, que eu saio aqui da nossa comunidade, eu olho para o céu e ele ainda não se rasgou. Jesus ainda não voltou. E se ele ainda não voltou, nós temos muito trabalho para realizar aqui. Por isso que nessas 5 semanas que estamos passando, estamos exatamente na semana do meio, na terceira semana, nós estamos desafiando você a evangelizar a cidade de Goiânia, a abrir a sua casa para que pessoas tenham encontros vivos com Jesus, para que pessoas que estão no império das trevas sejam libertadas pelo nome de Cristo Jesus. E ao fazermos esse movimento como comunidade, o nosso desejo é que o Senhor avive a nossa cidade. Essa é a nossa oração, que o Espírito Santo de Deus se movimente na nossa geração, alcançando vidas, alcançando os corações. E hoje pela manhã, quando estava expondo sobre como ter uma nova vida, eu falei com você a respeito do nosso coração e da nossa fé. Como nós precisamos entregar isso ao Senhor. E eu falei que hoje à noite nós íamos falar um pouco sobre algumas respostas de perguntas que foram feitas pela manhã. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Capítulo 26. Nós vamos ler a partir do verso 36. Evangelho de Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e lhes disse: sentem-se aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a se entristecer e a angustiar-se. Disse-lhes então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, se prostrou com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Ele se retirou outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou de novo, os encontrou dormindo, porque os olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. E depois voltou aos discípulos e disse: vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Se levantem, vamos, que aí vem aquele que me trai. Deus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor permitiu esse registro da história. É a tua palavra que tem poder de libertar os nossos corações. Por isso eu quero pedir que o teu Espírito Santo leve o nosso coração e a nossa mente cativa até a tua presença. Para que nesse momento o Senhor molde o nosso coração e possamos sair daqui nessa noite um pouco mais parecido com o Senhor, como discípulos teus. Muito obrigado, é no nome de Jesus que eu oro. Amém. O Evangelho de Mateus, talvez um dos primeiros evangelhos, e Mateus é aquele mesmo Mateus,
que você encontra no Evangelho sentado, cobrando impostos, e Jesus faz um convite a ele, falando, me siga. E o texto ele é muito taxativo quando ele é citado, porque fala que Mateus deixou todas as coisas e passou a seguir Jesus. O Evangelho de Mateus, a partir do capítulo 24, você começa a observar o final das coisas. Tanto o final do mundo, porque Jesus traz uma palavra de consolo aos seus discípulos em Mateus capítulo 24, mas a partir do verso 25 e até o final do Evangelho, nós temos os últimos momentos de Jesus. Momentos onde nós vemos a traição, momento onde nós vemos a Santa Ceia, momentos onde nós vemos o julgamento de Jesus, a sua crucificação e a sua ressurreição. Terminando, então, lá em Mateus 28, com um desafio para a igreja. Nos lembrando que nós devemos fazer discípulos de todas as nações, ensinando as pessoas a guardar o que Jesus falou, batizando elas em nome do Pai e nos deixando uma promessa ainda. Porque Jesus promete para essa igreja que ele desafia, que ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, até o final dos tempos. No texto que nós lemos, eu fico muito angustiado quando eu tenho que interpretar esses tipos de texto. Porque mostra Jesus fazendo algumas coisas que nós deveríamos fazer. Esse texto, por exemplo, mostra Jesus orando. E eu não sei se você também fica em crise, porque eu fico. Eu fico pensando com quem que Jesus estava falando. Ele estava falando com ele mesmo. Eu fico sempre pensando assim, será que Jesus ele termina a sua oração dizendo assim, em meu nome, amém? Porque a gente termina as orações em nome de Jesus. E aí você vê Jesus por várias vezes fazendo isso. Você vê Jesus, antes de escolher os 12, subindo ao monte, passando a noite inteira em oração, para que ele pudesse escolher os 12 apóstolos, os homens a quem ele daria o reino, para que continuasse a propagação da igreja. Você vê Jesus orando, por exemplo, quando ele vai ressuscitar Lázaro, e talvez uma das orações mais bonitas de Jesus. Porque ele fala assim, Pai, eu estou entrando na tua presença e eu sei que o Senhor sempre me ouve. E aí eu chego à conclusão que as orações de Jesus, elas são registradas nas Escrituras para nos impulsionar a oração. Porque se Ele, que é Filho de Deus, se Ele, que é o nosso intermediador com o Pai, Ele gastou muito tempo do seu ministério em oração, talvez eu e você precisamos equalizar as nossas agendas. Deveríamos passar muito mais tempo orando, muito mais tempo nos derramando na presença dEle, para que a gente pudesse então parecer um pouco mais com aquele a quem nós chamamos de mestre. Hoje o tempo do nosso culto ele é um pouco curto, por vários motivos. Então eu queria tomar a liberdade com vocês de não interpretar todo esse texto, mas interpretar diretamente a oração de Jesus. Porque Mateus, quando ele registra, ele fala que Jesus orou assim por 3 vezes. E eu acho que Mateus ficou um pouco cansado e não tinha Ctrl+C, Ctrl+V na época. Ele só falou na última vez, ele foi orar de novo e ele falou as mesmas palavras que ele já tinha falado. Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. E a primeira aplicação que eu e você podemos tirar desse texto, dessa oração, é que nós temos livre acesso ao Pai. E o caminho que o Senhor estabeleceu para isso chama-se oração. Eu e você somos impulsionados pelo Filho de Deus a, antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação, antes de qualquer ambientação da nossa vida, dobrarmos os nossos joelhos e buscarmos a presença do nosso Pai. Abrimos o nosso coração, rasgamos a nossa alma, rasgamos a nossa vida, diante de um Pai que está ouvindo a nossa vida. Eu sei, nós vivemos numa geração onde os pais muitas vezes não ouvem mais os filhos. Talvez o seu celular impeça você de ouvir o seu filho. Talvez o jogo de futebol impeça você de ouvir o seu filho. Talvez o seu trabalho, que é muito mais importante que o seu filho, o impeça de ouvir o seu filho. Mas nós servimos a um Deus que nos chama de filho. E a ideia que nós temos é que Ele sempre para nos ouvir. Não fica falando que os nossos pedidos são bobos. Ele não fica dizendo que nós somos imaturos e que nós não sabemos das coisas.
Não é um Deus, um Pai que fica desdenhando daquilo que eu e você colocamos na presença dEle. É um Pai que está pronto para nos ouvir. Porque o nosso Senhor, o nosso irmão mais velho, chamado Jesus, nos ensina assim. Como eu falei para vocês, citei várias vezes que ele entra na presença de Deus, seu Pai, para orar. Aqui é o momento mais crucial. E aí eu tomo a liberdade de acrescentar algo. Não na Bíblia, só na interpretação. Mas eu penso que Deus conversou com Jesus na eternidade. E um dia chegou para Jesus e disse: você vai precisar descer. Você vai precisar morrer por esse povo. Você vai encarnar. A sua morte vai ser dolorosa. Você vai sentir o peso da minha ira. Em amor daqueles que nós vamos comprar pelo seu sangue. Jesus sabia o propósito dele aqui. E nessa oração você não vê um pai repreendendo Jesus, dizendo: uai, Jesus, o que está acontecendo? Você foi aí para isso. Nós temos um pai que ouve a oração do filho, sofrendo. Meu irmão, Jesus aqui, sendo 100% Deus e 100% homem, ele sabia o peso de cada flagelo que tocaria no seu corpo. Ele sabia quem eram as pessoas que iriam xingar, escarnear da sua vida. Ele sabia a dor dos cravos, ele sabia o quão angustiante seria a sua morte. Por isso essa oração. Pedindo ao Pai: afasta de mim esse cálice. Então a primeira aplicação que eu queria que você guardasse ao olhar para essa oração de Jesus, se realmente nós queremos ter uma nova vida, como é o tema desse domingo, nós precisamos usar essa ferramenta chamada oração. Segunda aplicação que eu queria que você guardasse ao olhar para o texto e para a oração de Jesus. Sim, você é chamado para fazer planos, e Deus quer ouvir os seus planos. É interessante porque a Bíblia nos ensina algo. Fala que ao homem é permitido fazer planos, não é isso que o versículo nos ensina? Nós somos chamados a planejar. O próprio Jesus, em uma das suas parábolas, fala que quando ele vai falar de alguma coisa a respeito do reino, dizendo que todo o construtor, antes de levantar uma torre, ele vai sentar e ele vai calcular para ver se ele vai conseguir chegar ao final dessa obra. Então sim, nós servimos a um Deus que ele quer ouvir os nossos planos. Nós servimos a um Deus que sim, que quer ouvir o que você precisa, na sua ótica. Nós servimos a um Deus que sim, ele quer ouvir tudo aquilo que ele tem, que você tem, para apresentar. E dizer: Deus, eu acho que minha vida pode ser assim, pode ser assado. E aí eu volto de novo a usar a ilustração do pai. Você que é pai e que tem o privilégio de ter os seus filhos em casa ainda, pequenos, sente com seu filho e pergunte para ele: filho, qual é o seu propósito de vida? O que você quer ser quando crescer? Eu tenho um filho de 8 anos e um de 10 anos, e eles, nessa grande vida que eles já viveram, eles já mudaram de opinião várias vezes. Eu tinha um filho que queria ser bombeiro e pastor. Hoje eu acho que ele viu que bombeiro e pastor não dá dinheiro. E ele fala: papai, eu quero ser jogador de futebol e depois pastor. O outro filho, ele fala que ele vai para Nova York, que ele não quer morar aqui no Brasil. Falei: filho, ele vai precisar estudar muito, então. Eles têm planos, eles têm propósitos. Lá em casa vai chegando quinta, sexta-feira, que é o tempo que vai chegar o final de semana, onde o pastor talvez mais trabalhe. Eles já vêm conversando comigo no carro, na volta da escola de sexta-feira, perguntando: pai, quais são os nossos planos para o final de semana? Porque eles querem bater a agenda deles com a minha. Em algum momento eles querem jogar videogame, em algum momento eles querem tomar banho de piscina e jogar os seus jogos eletrônicos. Em algum momento, como o Theo gosta de falar: pai, eu quero ficar em casa sem fazer nada. E é bom ouvir. Não me canso ouvi-los, porque eles são meus filhos.
E eu sei que um dia eles vão sair de casa. E eu tenho quase certeza que lá em casa, quem vai ter a síndrome do ninho vazio vai ser eu. Eu que vou chorar, vou falar, Dani, vamos buscar mais umas crianças aqui para dentro de casa. Deus, nessa oração, Ele está ouvindo o seu filho no momento mais crucial. Você, que é um cristão, que nasceu de novo, que foi comprado pelo sangue do Cordeiro, assim como Jesus, o seu irmão mais velho, você também pode entrar na presença do seu Pai. E não tem problema de você chegar diante dele e falar assim, eu não estou aguentando mais. Está difícil para mim. Eu não consigo compreender os teus propósitos. Perceba, Jesus sabia o peso. Ele não fala assim, afasta de mim esse monte de bombom que o Senhor me deu. Ou afasta de mim esse monte de algodão que o Senhor me deu. Não, é afasta de mim esse cálice que eu tenho que beber. Ele sabia o peso da sua realidade. E ele ora diante do Pai. Eu acho que um dos grandes problemas da nossa geração é a rede social. Porque às vezes a gente fala o que está no nosso coração na nossa rede social. Faz dela um divã, quando nós temos um Pai que nos ouve. Então, se a primeira aplicação é que você pode orar, a segunda aplicação que eu queria que você guardasse nessa noite é que você pode orar e entrar na presença diante de um Deus que quer ouvir o seu coração. Mas como um bom sermão presbiteriano, e essa noite o que mais tem nessa igreja são pastores presbiterianos, você pode escolher do tipo que você quiser. Desde o nosso decano até o mais jovem pastor nessa manhã. Decano, se você não sabe, é o pastor mais antigo, mais experiente. O pastor Silas está aqui, foi pastor de Calvino, está aqui nos... Brincadeira, gente. Faça essa brincadeira com ele porque eu tenho muita liberdade, viu? E ele não vai brigar comigo. Terceiro ponto que eu queria que você guardasse, e talvez se você quer viver uma mudança de vida, você deveria prestar mais atenção nesse terceiro ponto. Nós podemos usar a ferramenta da oração. Deus quer ouvir os nossos planos, os nossos propósitos, os nossos planejamentos, porém, a resposta final não é sua. O ponto final não é seu, é do Senhor. O versículo, e eu fiz isso propositalmente, que eu citei anteriormente, ele não termina na parte dos planos. Ele fala que ao homem é permitido fazer planos, porém a resposta final vem da boca do Senhor. Jesus, ele entra na presença do Pai no momento mais crucial da sua vida, do seu ministério. Ele ora dizendo que estava pesado, que seria difícil, mas ele termina a sua oração dizendo que seja feita a tua vontade e não a minha. No começo dos anos 2000, uma banda cristã fez uma canção. E no coro da canção falava assim, Deus, me dá a direção. Estende a tua mão, porque os meus planos não são tão bons assim. Deus, me dá a direção, estende a tua mão, porque os teus planos são o melhor para mim. Todo cristão que é nascido de novo, todo cristão que vive uma nova vida em Cristo Jesus, todo cristão que deseja viver como discípulo dele nessa terra, nessa geração, precisa ter esse quebrantar de coração. Esse momento que você reconhece que os teus planos não são tão bons assim, fera. Que o teu planejamento não é tão legal. Que você é falho. Que mal e porcamente você consegue planejar algo para essa história, para essa vida, diante de um Deus que está projetando e planejando toda a eternidade. E aí, como bons filhos, olhando para o nosso irmão mais velho, nós deveríamos dobrar o nosso joelho e falar a mesma coisa diante do Pai. Seja feita a tua vontade e não a minha.
Deus, no meu casamento, seja feita a tua vontade e não a minha. Deus, no meu trabalho, seja feita a tua vontade e não a minha. Deus, na minha família, seja feita a tua vontade e não a minha. Deus, no meu ministério, seja feita a tua vontade e não a minha. Porque eu fico olhando para Jesus nesse texto, e eu tentei essa semana, durante um bom tempo que eu fiquei debruçado sobre esse texto, achar algo que eu poderia fazer diferente. E se você conseguiu, nesses poucos minutos que a gente está aqui, depois você me procura, paga uma coca e vamos conversar, porque eu não achei nenhum momento, nenhuma vírgula, nenhum ponto onde eu possa dizer e botar a mão assim, não, para Jesus, não é assim. O que você está fazendo? Para Jesus, não é assim a oração, vamos orar de outra maneira. Vai surgir uma geração que vai tomar posse das coisas. Toma posse, Jesus. Vai surgir uma geração que vai mandar em Deus. Jesus, manda em Deus. Eu não achei nenhuma vírgula. Eu não achei nenhum ponto. Eu não achei nenhuma indagação. Por isso que eu sou levado a crer que essa é uma boa oração. Eu sou o irmão mais velho. E eu demorei muito tempo para aprender a influência que o irmão mais velho exerce na vida do irmão mais novo. Eu cheguei à conclusão que, na verdade, eu comecei a descobrir isso agora com os meus filhos. Porque eu estou fora do jogo e eu vejo a relação dos meus filhos e eu percebo quanto o irmão mais novo ele é influenciado pelo seu irmão mais velho. Na maneira de falar, na maneira de comer, naquilo que gosta, naquilo que faz. E se você está dizendo assim, não é assim, é porque provavelmente você é irmão mais novo, fera. É certo isso. Usando essa analogia, usando esse exemplo, então. Ao sair daqui nessa noite, quando nós falamos sobre encontros para uma nova vida, uma mudança de postura, siga o seu irmão mais velho. Siga Jesus, o primogênito de Deus, a primazia do Senhor. Porque, fera, foi por causa dessa oração que hoje eu e você estamos aqui, reunidos e cultuando. Já pensou se Deus afasta esse cálice? Já pensou se Jesus não vai à cruz? Por algum momento já parou para ponderar se a ira de Deus se derramasse sobre a sua vida? Talvez isso seja tema para um próximo sermão e não para hoje. Que hoje você saia daqui nessa noite, fazendo essa oração. Deus, faz a tua vontade. Eu tenho planos, eu tenho propósitos, eu até quero falar algumas coisas com o Senhor, mas no final da conversa, que o Senhor preencha o meu coração com a tua vontade, porque é a tua vontade que traz paz à minha alma e ao meu coração. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por essa noite. Obrigado pela festa que nós vamos celebrar, estamos celebrando aqui. E o Senhor é o motivo dela. O Senhor que é o centro dela. Nessa noite, Deus, nós entramos, Deus, na Tua presença, assim como Jesus um dia entrou. Ah, Deus, nós temos tantos planos, tantos propósitos, tantas aspirações. Mas eu queria pedir que o Senhor quebrasse o nosso coração. Quebrantasse a nossa alma. E nos conduzisse e nos levasse a dizer as mesmas palavras. Senhor, seja feita a tua vontade. Na minha casa, na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade, Deus, que a tua vontade seja feita. Porque a tua vontade é boa, perfeita e agradável, Senhor.
Muito obrigado por tudo. É no nome de Jesus que eu oro. Amém.